Olá, começa agora o RVC Notícias. Entre os destaques, padarias passam a treinar profissionais para acabar com a escassez de especialistas. Pemano de Tremembé vai liberar 700 presos. E Pinda é campeã dos Jogos Regionais. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. As padarias do estado de São Paulo carecem de 10 mil padeiros, mesmo saldo negativo observado na mesma época de 2010, segundo estimativas do sindicato do setor. O presidente da entidade, Antero José Pereira, explica que não houve melhoras porque faltam escolas para qualificar os profissionais, o que leva as padarias a assumir este papel. Segundo Pereira, faltam profissionais para as principais funções: padeiros, balconistas, chapeiros, pizzaiolos, cozinheiros e confeiteiros. Para quem se interessar pela carreira, o treinamento dura cerca de 18 meses e os salários são convidativos. A média salarial de um padeiro vai de R$ 1.200 a R$ 1.800, podendo atingir até R$ 3.000, dependendo da padaria e da capacitação. A Comissão de Agricultura realiza uma audiência pública para debater a situação dos pequenos e médios produtores de biodiesel no Brasil. Confira. O biodiesel é uma alternativa para substituir o óleo diesel tradicional. Combustível renovável, o biodiesel pode ser usado por indústrias e principalmente por ônibus e caminhões. O combustível não está sujeito às variações de preço do petróleo, decorrentes de guerras ou crises internacionais, e pode ser produzido a partir de sementes de girassol, grãos de soja, da mamona, do babaçu e até de amendoim. Participaram da audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado representantes do governo federal, da Agência Nacional do Petróleo e de produtores de biodiesel. Eles discutiram o fortalecimento do setor, responsável pela sobrevivência de milhares de agricultores no Brasil. Nós temos hoje mais de 100 mil famílias de agricultores contemplados, agricultores familiares, dentro deste programa. O programa de biodiesel tem essa característica muito importante de fortalecimento da agricultura familiar. Hoje, já 20% da matéria-prima para a fabricação de biodiesel é proveniente da agricultura familiar. Atualmente, o óleo diesel vendido nos postos contém 5% de biodiesel. Os pequenos e médios produtores desse combustível querem aumentar esse percentual. Nós só avançaremos se nós tivermos uma mudança de marco regulatório e a possibilidade de aumentar a mistura obrigatória. Eu imagino que nós temos que fazer alguma coisa. E o governo que iniciou com essa política, que eu acho meritório, extraordinária, nós temos que buscar uma saída que certamente vai permitir o crescimento. O mutirão para a revisão de processos da Vara de Execuções Criminais deve libertar, esta semana, cerca de 700 detentos que cumprem pena no regime semiaberto no presídio Edgar Magalhães Noronha, o Pemano de Tremembé. Os beneficiados são homens que apresentam bom comportamento durante a prisão, já cumpriram a maior parte da condenação e estavam com benefícios que já foram vencidos. O mutirão faz parte de uma força-tarefa organizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com a revisão de mais de 20 mil processos em todo o estado, analisados por promotores e juízes. Essa foi a segunda vez que a comarca de Taubaté passou pela força-tarefa. A primeira foi em setembro do ano passado e, na ocasião, mais de 1.304 vagas do sistema prisional da região foram liberadas. Confira as oportunidades de trabalho na região. O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos oferece vagas para acabador de granito, açougueiro, adesivista, ajudante de pintor, assistente administrativo, auxiliar de cozinha, babá, carpinteiro, churrasqueiro, consultor de vendas, costureira, digitador, educadora, eletricista de manutenção, empregada doméstica, encanador de construção civil,
forneiro, gesseiro de obras, instalador de ar-condicionado, manobrista, marceneiro, operador de produção, operador de telemarketing, pizzaiolo, programador, tosador de animais e vendedor externo. Os interessados devem comparecer ao posto de trabalho de São José dos Campos, que fica à rua Pedro Ernesto, número 111, na Vila Sanches. Informações pelo telefone 12 3941 2043. A fabricante de automóveis chinesa Chery lança nesta terça-feira a pedra fundamental de sua fábrica em Jacareí. A unidade da montadora, no Vale do Paraíba, vai funcionar na estrada do Jaguari, perto do entroncamento com a Dutra, no quilômetro 161, no sentido São Paulo, em um terreno de aproximadamente 1 milhão de metros quadrados, equivalente ao perímetro do parque da cidade em São José. O investimento da empresa é de 600 milhões de dólares. De acordo com empresários da companhia, Jacareí foi escolhida para ser sede da montadora por estar no centro do maior mercado consumidor do Brasil. A implantação da unidade deve gerar cerca de 1.000 empregos diretos. A fábrica vai ficar responsável pela produção dos modelos Cielo, Tigo e Face e tem previsão para iniciar suas atividades em 2012. Comissão discute as deficiências do SUS. Acompanhe. Financiamento do Sistema Público de Saúde, privatização do SUS e acesso aos serviços sanitários em condições iguais para todos. Temas debatidos durante a audiência pública da Subcomissão Permanente de Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde, que reuniu representantes da Fundação Oswaldo Cruz e do Centro Brasileiro de Estudos e Saúde. Durante a exposição, os convidados destacaram uma série de desafios que o SUS enfrenta. O grande problema que eu identifico hoje no sistema de saúde chama-se recursos humanos. Enquanto nós não resolvermos a questão de remuneração, de avaliação de desempenho, de premiação para aqueles profissionais e equipes que conseguem obter resultados, nós não poderemos sair, nós não obteremos maiores vitórias em relação ao sistema de saúde. Cada vez mais os serviços públicos, inclusive agora notícias de ontem de São Paulo, estaduais, estão passando para gestão privada. Isso implica também, essa terceirização da gestão implica na terceirização da mão de obra, uma enorme precarização que faz com que os servidores públicos percam a dimensão da sua função pública, de servir ao público. O consultor legislativo do Senado aproveitou para desfazer a imagem negativa da saúde pública brasileira. O SUS não é um plano de saúde e sua atuação não se limita à prestação de assistência médica. Erradicamos a poliomielite e controlamos sarampo e a rubéola. E programas como o Programa de Imunização, de Controle de Tabaquismo e de AIDS são reconhecidos internacionalmente como exitosos e recomendados como modelos a serem seguidos. Para Marco Aurélio da Fiocruz, sob o ponto de vista jurídico, um grande problema é a falta de regulamentação da Emenda 29, que fixa os percentuais a serem investidos anualmente em saúde pela União, por estados e municípios. O projeto que regulamenta a emenda já foi aprovado pelo Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados desde 2008. Como é que o Estado pode justificar-se dizendo que faltam recursos para a saúde se não houve regulamentação da norma constitucional que determina percentuais mínimos orçamentários para que sejam destinados a esse fim, né? Isso é um problema lógico, né? Bom, sobre isso a gente tem que recordar que muitas vezes é a ausência de lei que vai significar uma violação de um direito. Nosso país investe muito menos do que países vizinhos como a Argentina, como o Uruguai. É inadmissível isso. Esse enfrentamento nós devemos fazer no segundo semestre. A questão dos recursos humanos. É preciso valorizar os servidores, aqueles que contribuem com o SUS cada vez melhor. E o último desafio, com certeza, é o controle social. Um controle social mais efetivo. Não só através dos conselhos, mas através do próprio cidadão. Que cada cidadão, independente do seu grau de instrução, saiba realmente qual a missão, qual a obrigação de cada ente federal. Vamos para um rápido intervalo, em instantes você confere. Menos questões e enunciados prolongados agradam bacharéis na OAB. Fique com imagens de Cunha.